uma questão que trabalha a estrutura do texto dissertativo argumentativo num fragmento do padre Antônio Vieira, que era um autor muito conhecido pela sua argumentação baseada em muita lógica, né? Ele é um autor barroco que, durante os seus sermões, quando pregava, ele usava muito da lógica para convencer o seu público-alvo. Então, vamos analisar aqui o enunciado. Para estruturar o núcleo argumentativo de seu texto, o autor. A gente pode perceber o seguinte aqui. No primeiro parágrafo, o Antônio Vieira diz: a definição do pregador é a vida e o exemplo. Reparai, não diz Cristo, saiu a semear o semeador, senão saiu a semear o que semeia. A partir daqui, a gente tem a ideia de que ele defende que, por meio do exemplo, o pregador se torna um pregador. Então, não é simplesmente o título de pregador que vai defini-lo como tal, mas sim o seu exemplo em vida. É isso que ele está argumentando no primeiro parágrafo. No entanto, no segundo parágrafo, ele aponta para uma outra direção, o que a gente vai chamar de uma contra-argumentação, que a gente vai ver indicada principalmente neste trecho aqui. Seguindo a leitura, a gente vê Jonas, fugitivo de Deus, desobediente, contumaz e, ainda depois de engolido e vomitado, iracundo, impaciente, pouco caritativo, pouco misericordioso e mais zeloso e amigo da própria estimação que da honra de Deus e salvação das almas, desejoso de ver subvertida a Nínive e de a ver subverter com seus olhos, havendo nela tantos mil inocentes, contudo, este mesmo homem, com um sermão, converteu o maior rei, a maior corte e o maior reinado do mundo, e não de homens fiéis, senão de gentios idólatras. O que a gente consegue extrair deste fragmento? Que Jonas, uma figura bíblica, mesmo não sendo um pregador, por exemplo, em vida, conseguiu convencer o seu público-alvo. Ele conseguiu convencer o maior rei, a maior corte, o maior reinado. E não foi por meio do exemplo, mas por meio da palavra. Fica clara, então, a contra-argumentação que Padre Antônio Vieira usa para fundamentar sua retórica. E, para tal, ele usa um exemplo do texto bíblico. Portanto, a alternativa correta é a D. A alternativa A, ela está incorreta, porque o autor cita Jonas apenas para demonstrar como, apesar das suas condutas, ele conseguiu convencer. Então, ele não está apontando um fracasso de Jonas. Pelo contrário, ele aponta o sucesso da sua pregação. Já a alternativa B está incorreta, porque quando o autor menciona Jesus Cristo, não é como temática do sermão, mas é apenas para sustentar o que ele está defendendo. Então, ele apenas cita um exemplo do que Cristo falou na Bíblia, mas não é isso que sustenta toda a sua argumentação. Portanto, ela também está incorreta. A alternativa C está incorreta porque, como nós vimos, no primeiro parágrafo, ele de fato defende que o exemplo em vida é o principal fator para a pregação. No entanto, ele mostra, por meio do exemplo de Jonas, que não é necessariamente só isso que vai fazer o pregador agir como tal. É preciso mais do que isso. Portanto, também está incorreta. Finalmente, a E está errada, porque o autor não aponta contradições no discurso bíblico. Ele aponta uma contradição na própria ideia que circunda a figura do pregador. Então, embora a gente tenha a noção de que o pregador precisa ter o exemplo em vida, ele precisa reproduzir aquilo que está no texto bíblico, não é somente isso que vai fazê-lo ser reconhecido como tal, como a gente vê no próprio exemplo de Judas. Então é isso, a alternativa correta é a D.